Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento então ao nosso curso, de algoritmos, agora com as estruturas de repetição, que são bastante utilizadas na programação de uma forma geral. Então, introdução às estruturas de repetição no Portugal Studio. Nós vamos ver aí quais são elas, quais são as principais características, essa aula é um pouco mais teórica, beleza? Muito bem. Então, o objetivo é realizar repetições de comandos de acordo com uma finalidade específica. A repetição está presente na nossa vida, mesmo quando a gente não percebe. De diversas formas, utilizadas em diversos dispositivos, estão presentes as estruturas de repetição. Tá? Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso aí ao longo dessas aulas. Então, toda estrutura de repetição ela tem algumas características, e as principais são as seguintes. É um teste lógico, que é utilizado para permitir ou não as repetições de comandos. No Portugal Studio, assim como na maioria das linguagens, as estruturas de repetição repetem comandos sempre que o teste lógico for verdadeiro. Então, é importantíssimo a gente prestar atenção nesse detalhe. Uma estrutura de repetição irá repetir os comandos que estão contidos nela sempre que o teste lógico for verdadeiro. Se o teste lógico for falso, ele não irá repetir os comandos. Assim como nas estruturas de decisão só entrava na estrutura se o teste lógico fosse verdadeiro, nas repetições acontece a mesma coisa. Outra característica é a variável de controle. Ela é utilizada para controlar o fluxo, ou seja, o número de repetições a serem realizadas. Geralmente é alterada para modificar o resultado do teste lógico. Então, toda estrutura de repetição ela tem uma variável que é responsável por controlar quantas vezes aquilo vai se repetir. Às vezes a repetição ela pode ser o número de repetições, ele pode ser estipulado ou não. A gente pode não saber quantas vezes aquilo vai se repetir. Quando a gente vai falando dos exemplos, acho que vai ficar mais claro. E por último, a gente tem a modificação do conteúdo da variável de controle. É utilizada para determinar a mudança do estado do teste lógico e, consequentemente, a saída da estrutura de repetição. Pode ser feita através de um incremento, decremento ou nova leitura da variável de controle. Então, na medida em que a gente sabe que a estrutura só vai repetir se o teste lógico for verdadeiro, e esse teste lógico, por exemplo, é número maior do que 5, ou nota menor do que 30, ou idade menor ou igual a 18, ou seja, um teste lógico que utiliza uma variável de controle, no caso pode ser esse número, idade, ou qualquer outra variável, e a modificação do conteúdo dessa variável ela precisa ocorrer justamente para o teste que era verdadeiro, uma vez que está dentro da estrutura de repetição, para que ele se torne falso e possa sair da estrutura de repetição. Porque se a gente não modificar o conteúdo da variável de controle, o teste sempre vai ser verdadeiro. E aí pode acontecer o que a gente chama, inclusive, de loop infinito. A estrutura vai se repetir indefinidamente para sempre, até que seja cortada a execução do programa. Então, é muito importante que a gente entenda que a modificação do conteúdo da variável de controle ela deve ocorrer em todas as estruturas de repetição, salvo em alguma aplicação específica de programas que rodam com loops infinitos, como é o caso dos microcontroladores, mas isso é um assunto para bem mais para frente a gente comentar. Por hora, é importante a gente saber que em algum momento a gente precisa fazer o teste ficar falso para sair da estrutura de repetição, e uma maneira de fazer esse teste ficar falso é modificar o conteúdo da variável de controle. Beleza? Então vamos para as principais estruturas que a gente tem aí. Então no Portugal Studio, vamos começar aí com repetição com a estrutura enquanto, mais comumente utilizada quando não se sabe quantas vezes a repetição irá ocorrer. Inclusive pode não ocorrer. O teste lógico ocorre logo no início.
Então, veja bem, onde que a gente pode ter essa estrutura de repetição? Vamos fazer uma analogia quando a gente está digitando a senha de acesso ou ao Windows ou ao celular, por exemplo, né? Enquanto a gente estiver errando a senha, ele vai repetir, não é isso? Alguns dispositivos até bloqueiam se você errar a senha mais do que 3 vezes, 5 vezes, enfim. Mas o fato é, enquanto a senha estiver errada, ele repete a pergunta da senha. Então, essa seria uma aplicação da estrutura enquanto. Então, o teste é feito logo no início da estrutura. Tá? Outra estrutura de repetição do Portugal Studio é a para. Geralmente é utilizada quando se sabe exatamente quantas vezes irá ocorrer a repetição dos comandos. É composta por um comando contendo atribuição ou criação da variável de controle, teste lógico e modificação do conteúdo da variável de controle, todos em uma mesma linha. Nós vamos ver que na estrutura de repetição com para, assim que a gente começa a utilizar, a gente já define a variável de controle, né, ou criando ou atribuindo a ela. Inclusive, a criação é permitida no comando da estrutura para. A gente já atribui ou cria, testa e já define a mudança da variável de controle, né? Que é o incremento, decremento ou qualquer uma outra coisa que possa acontecer aí. Ou seja, em comparação com o enquanto, por exemplo, enquanto a gente atribui ou cria fora da estrutura, testa no início e modifica a variável de controle dentro da estrutura já. O para, na própria declaração da estrutura, é feito tudo isso de uma vez. Né? Vocês vão ver como é que isso é feito aí. Por exemplo, quando que a gente quer saber exatamente quantas vezes vai ocorrer a repetição de um comando? Imagina, por exemplo, um programa que a gente queira ler a nota de 10 alunos, ou seja, eu sei exatamente quantas vezes eu vou ter que ler a variável nota, vão ser 10 vezes. Então, todas as vezes que eu sei o número de repetições, é mais indicado eu usar o para. Não quer dizer que eu não posso usar outra estrutura, mas é mais fácil utilizar para esse fim, beleza? E por último aí, a repetição com a estrutura faça enquanto. É utilizada quando a execução irá ocorrer pelo menos uma vez. O teste lógico é feito no fim. Ela é um pouco menos utilizada, mas a diferença dela para o enquanto, por exemplo, é só a localização do teste lógico. Por exemplo, o enquanto, ele testa para ver se vai repetir ou não. Né? Então, por isso é que quando a gente fala lá que ela pode ou não ocorrer, inclusive pode não ocorrer a repetição, é porque se o teste for falso logo de cara, ele não entra no enquanto. No faça enquanto, ele faz pelo menos uma vez. Então, ele faz uma vez e aí sim ele testa. E aí, se o teste for verdadeiro, ele faz a segunda, a terceira, até o teste ser falso. Mas pelo menos uma vez ele vai fazer, né? Diferente do enquanto, que pode, inclusive, não fazer nenhuma vez. Uma aplicação assim que a gente utiliza o faça enquanto é quando a gente tem menus, por exemplo. Imagina aqueles menus lá. Digite 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar. Quando a gente tem um menu escrito na tela, isso vai acontecer repetidamente, mas pelo menos uma vez a gente acaba utilizando o faça enquanto. Né? Mas é importante a gente entender que sempre que a gente precisar de repetição, podemos utilizar qualquer uma dessas três para resolver qualquer um dos problemas. Porém, obviamente, as soluções serão mais ou menos complexas de acordo com a característica de cada estrutura. Ou seja, um programa que eu faço de uma maneira muito tranquila com para, pode ser que não seja feito de uma maneira tão tranquila com o enquanto, e vice-versa, né? Então, posso utilizar qualquer uma das três, mas dependendo do caso, é mais indicado eu utilizar uma de cada vez, uma dessas estruturas aí. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.